Eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra, abrindo a sua Bíblia em Mateus 16, dos versos 1 a 3, para refletirmos nos próximos momentos sobre um tema desafiando o óbvio. O tema desta manhã, desafiando o óbvio. Mateus 16, versos de 1 a 3 é o início de nossa conversa nesta manhã. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Jesus está oferecendo uma resposta a um desafio. Aqueles homens hostis à mensagem de Jesus queriam que ele lhes desse sinais de que ele era de fato o Messias. Mas Jesus já estava dando sinais. O profeta já havia dito que o Messias faria o que Jesus estava fazendo. Havia abundantes sinais, evidências sobejas. No entanto, aqueles homens tinham uma indisposição para crer. E porque eles tinham uma indisposição para crer, eles estavam desafiando. E Jesus então conversa com eles em termos óbvios. Jesus diz: olha, à tarde vocês olham para o céu, está avermelhado, vocês dizem assim, amanhã o tempo vai ser bom. Mas numa outra ocasião, logo pela manhã, você olha para o céu e está avermelhado, você vai ver tempestade. Então vocês conseguem entender esses sinais, vocês conseguem perceber que céu avermelhado ao entardecer, tempo bom no dia seguinte, sol avermelhado de manhã, tempestade nesse dia. Então vocês sabem que não é o céu vermelho a evidência, mas é o momento em que o céu está vermelho. Vocês então deduzem que haverá tempo bom ou tempestade. Olha, vocês conseguem perceber as coisas óbvias que a natureza impõe, mas vocês não conseguem perceber os sinais óbvios da minha missão, da minha identidade messiânica. Esses homens, eles estavam desafiando o óbvio. E desafiar o óbvio não é algo bom. É, na verdade, algo que nós precisamos aprender a evitar. Mas o que é o óbvio? O óbvio é aquilo que se impõe, se apresenta a nós, está ali. São princípios elementares. O filósofo alemão Immanuel Kant disse: o tempo e o espaço se impõem e nós não conseguimos pensar sem levar em consideração esses aspectos, o tempo e o espaço. Isso é óbvio. É óbvio que estamos num lugar, num determinado momento, e estando aqui não estamos em nenhum outro lugar neste mesmo momento. Se acaso formos a outro lugar, será em outro momento, não pode ser agora. E nós sabemos perfeitamente que algumas coisas, elas vão simplesmente estar diante de nós. E nós temos que aceitar essas realidades, e não adianta lutar contra elas. Quantas vezes você entrar na água, quantas vezes sairá molhado? A menos que você consiga aí um mecanismo que o coloque numa situação como as aranhas, por exemplo, que tem um óleo sobre o seu corpo, você pode jogar água na aranha o quanto você quiser, ela sairá enxutinha, não é seu caso. Você sabe que você não poderá ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço físico de outro corpo. Corpo sólido não fará isso. Com certeza haverá um atrito, uma disputa espacial
isso será uma impossibilidade. Você pode pegar o relógio e virá-lo ao contrário, isso não muda o fato de que o tempo não para, avança. E você não pode lutar contra essas coisas. Você pode comprar os cremes de beleza, e nada contra você comprar os cremes de beleza da Renew e tal, e assim por diante. Mas o fato é que o envelhecimento é uma realidade. Alguém sabiamente disse, você tem duas opções, ou envelhece ou morre. Para não envelhecer, o segredo é morrer. Então, se você não quer morrer, aceite, você irá envelhecer. Existem algumas coisas que elas estão diante de nós, a gente não luta contra. O fogo queima, por exemplo. Quantas vezes você colocar a mão no fogo, quantas vezes será queimado? O gelo também. Então existem coisas que estão aí, e se nós lutarmos contra isso, a gente estará prejudicando a nós mesmos. Não tente, por exemplo, correr com os cavalos. Não tente parar um trem na descida. Não tente lutar contra o óbvio. Aceite o fato. Procure ajustar sua vida a essas obviedades para que você não seja atropelado por elas. Lá no seminário havia um relógio. E esse relógio era acertado por um americano. E acho que esse americano ele deveria ter alguma cópia do relógio de Greenwich. Porque ele ia lá e colocava certinho, segundos. E aí então, quando dava o horário, 6:30, naquele relógio do americano, disparava um alarme, todos os alunos deveriam sentar-se à mesa para ler a Bíblia. Não adiantava se você olhasse para o seu relógio e dissesse, aqui é 6:25. Não interessa o seu relógio. O relógio do Dan era o que determinava o horário certo no seminário. O Big Bang era o relógio do Dan. Então, quando nós temos algo que está definido, aquilo é aquilo, não adianta você tentar contornar ou enfrentar de uma maneira a tentar mudar aquilo que já é, você será o grande prejudicado. Eu poderia ir lá para o monitor e dizer, mas no meu relógio é 6:25. O monitor me dava uma ficha, do mesmo jeito eu tinha que trabalhar 1 hora recolhendo ovos na granja. Porque o óbvio é, o relógio do Dan está certo, não importam os outros. Mas nesta manhã eu quero falar sobre 3 obviedades bíblicas. Porque existem as chamadas obviedades naturais da vida. Existem algumas obviedades bíblicas. Eu quero falar sobre 3 nesta manhã. Abre comigo na carta de Paulo aos Gálatas. A primeira delas é a obviedade da semeadura. Paulo está terminando sua carta no capítulo 6, os versos 7 e 8. O apóstolo Paulo vai dizer de uma maneira muito clara aquilo que nós entendemos como a lei da semeadura. Gálatas 6, 7 e 8 diz, não se deixem enganar. Paulo já chama atenção, não fiquem equivocados, não entrem nesse auto-engano, de Deus não se zomba. E aí, por que ele está falando isso? Logo em seguida ele vai dizer, o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O princípio da semeadura é uma obviedade bíblica. Nós temos o privilégio de semear. Mas a partir do momento que eu exerço o meu privilégio de semear, eu deixo de ter o direito de escolher o que eu vou colher. Porque a colheita é Deus quem define. Mas Deus já definiu de antemão que colherá
aquilo que o homem plantar. Por isso, se o homem semear o bem, é um compromisso divino que ele colha o bem. E se semear o mal, é um compromisso divino que ele colha o mal. É óbvio. Paulo deixa muito claro, olha, não se enganem, não se iludam, não entrem nesta ideia de que eu posso semear uma coisa e colher outra coisa. Paulo está dizendo, não, semeou, você colhe. A vida é muito fértil. Se você planta melancia, você colhe melancia. Se planta abacaxi, você colhe abacaxi. Plantou soja, você colherá soja. Mas não espere colher algo que você não plantou ou colher algo diferente do que você plantou. No livro de Juízes, no capítulo 1, tem uma história macabra de um homem chamado Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque era um cananeu, um rei cananeu. E a partir do verso 4 é dito que ele foi capturado pelos exércitos de Israel. E os líderes cortaram-lhe o polegar. E aí então ele diz assim: quando eu era poderoso, quando eu era o bambambam destas terras, 70 reis comiam debaixo da minha mesa as migalhas que caíam de lá, e de todos eu arranquei o polegar. E ele termina dizendo: o que eu fiz, Deus me retribuiu. Deus viu o que ele fez. E o que ele fez, ele recebeu. Semeou o mal foi sua colheita. O salmista afirma de maneira clara que Deus é aquele que dá ao homem exatamente aquilo que o homem merece, seja o bem, seja o mal. Então Davi, em seu cântico, no segundo livro de Samuel, versos 22, 19 a 28, ele diz: Senhor, tu me recompensaste pelo bem que eu fiz em toda a minha vida. E tu retribuíste o mal que os meus inimigos fizeram contra mim, de maneira que hoje eu te celebro, pelo bem que tens feito a mim, e por ter rechaçado a ira, a fúria, o ódio dos meus inimigos. Em diversos salmos, Davi ressalta esta verdade. Jó afirma categoricamente em Jó 34, versos 10 a 12, que Deus retribuirá com certeza todas as ações do homem. E quando nós vamos ao livro de Eclesiastes, bem no finalzinho desta reflexão sobre a vida, no capítulo 12, o sábio diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento a tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. A sabedoria deste homem o levou a concluir que Deus é responsável por retribuir o homem exatamente aquilo que ele fizer, seja bom ou seja mau. Por isso é importante que nós, hoje, pensemos a respeito da semeadura que estamos fazendo. Voltemos a Gálatas 6 e vejamos o conselho de Paulo, quando ele diz àqueles irmãos que eles devem constantemente fazer o bem, verso 9, Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos,
especialmente aos da família da fé. A mensagem da lei da semeadura nos chama a atenção e nos adverte sobre o risco, o perigo de semear o mal. Mas a intenção de Paulo não é esta. Embora evidentemente esteja claro que ele quer desestimular que façamos o mal, ele quer mais estimular a que façamos o bem. O profeta Isaías diz assim: deixem de fazer o mal, abandonem o mal, façam o bem. E ainda que os seus pecados sejam como o escarlate, se tornarão brancos como a mais pura lã. O estímulo de Paulo é pela prática do bem. Imagina que nesta caminhada Deus lhe deu um bornal. Bornal é aquele saco que o semeador coloca do seu lado, enfia a mão ali e vai semeando. Hoje tem as máquinas que semeiam, perdeu-se essa imagem. Mas você tem então em suas mãos, quais sementes você colocará na terra? É algo que você decide. Então, para isso é necessário que primeiramente você escolha que semente colocará em seu bornal. Que semente você vai semear na vida das pessoas? Pais, que semente vocês estão semeando no coração de seus filhos? As palavras também são sementes. Os atos são sementes. Se eu colocar em meu coração boa semente, é a boa semente que eu tenho em meu coração que eu vou semear na vida das pessoas. E se eu semear boas sementes na vida das pessoas, boas colheitas eu terei em minha vida. A escolha é sempre minha. Eu não quero que o mal sobrevenha a mim. Faça o bem. Aquilo que eu quero que aconteça a mim, Jesus disse que eu devo desejar que aconteça ao outro. Por isso eu não quero que vá mal a este, aquele outro, porque eu quero que vá bem a mim. E se desejo e se ajo em prol de que o bem chegue a acontecer, a suceder na vida de outros, Deus se encarregará que o bem que eu semear, o bem eu colherei. E isto é óbvio. Não desafie esta obviedade bíblica. Não tente remar contra este rio caudaloso e forte. Uma vez, antes de ter a ponte sobre o rio Paraguai, na cidade de Guaíra, eu cheguei lá e passava-se balsa dos Andrés. E nós chegamos de ônibus. Eu era garoto ainda, tinha uns 22 anos de idade. E nós entramos e o rio estava cheio. E a balsa entrou e a ideia deles é ir sim enfrentando até um ponto e depois virar. E foi então descendo o rio, descendo e tal. De repente, na hora de virar, não tinha força. Nós começamos a descer, e aí começamos a ver a cidade do Paraguai, Salto del Guairá do lado. E aí começamos a olhar uns para os outros, dizendo alguma coisa está errada. E aí imediatamente lá da cidade de Salto do Guairá saiu um outra, veio, emparelhou com a nossa. Então com 2 máquinas a gente conseguiu subir o Rio Paraná. Imagina o aperto que a gente passou, né? Só faltava alguém tocar a música do Titanic para dar um clima no momento, né? No rio caudaloso, não ande contra, não tente enfrentar. Não tente dizer assim, eu vou semear o mal, quero ver se Deus vai ter coragem de me recompensar com o mal. Tenha certeza, ele vai ter coragem sim. Na verdade, ele nem vai precisar fazer isso. Se você ler o Salmo 1, você vai descobrir que a ruína do ímpio é ele mesmo que cava.
O poço que o ímpio caiu foi cavado por ele. A história de Amã, no livro de Esther, mostra claramente que aquele que faz uma forca, na forca será enforcado. A segunda obviedade bíblica está em Tiago, capítulo 1. Se vocês acham que Paulo foi incisivo, vocês não leram Tiago ainda. Tiago, capítulo 1, verso 13 a 17, nos fala sobre a obviedade da responsabilidade moral. Falamos sobre a lei da semeadura, o que o homem semear, isso colherá. Agora falemos sobre a responsabilidade moral. Tiago 1, 13 a 17. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombra inconstantes. A segunda obviedade é a seguinte: eu e ninguém mais, além de mim, sou responsável pelas minhas próprias decisões. Eu, não outro. Eu preciso assumir esta verdade. Tomás de Aquino disse assim: se você é racional e livre, você é responsável. Então eu lhe pergunto: você é racional? Você é livre? Então você é responsável. Racionalidade e liberdade pressupõem responsabilidade. Frase Tomás de Aquino. Aí você pode discutir com ele. Eu não acho que seja uma boa ideia. Se você é capaz de pensar, de raciocinar entre escolher A, B, C ou D, e se você optar por um desses, e se você tem liberdade por optar por um desses, você não é um escravo, você não é alguém que age pelo instinto como um animal, você é responsável pelas suas ações. E por mais que você tente transferi-la para outros, não mudará a verdade de que você, sim, é o único responsável perante Deus pelas decisões que você toma. Mas nós, filhos de Adão e Eva, temos o mau costume de buscar alguém a quem culpar. Bodes expiatórios, não é verdade? O Adão, quando confrontado, disse: Senhor, foi esta mulher aqui que o Senhor me deu. E aí então a Eva imediatamente passa a bola para a serpente, dizendo: a serpente me enganou. E nós fazemos muitas vezes isso, não é? E o nosso bode expiatório predileto é o diabo. Não é? O diabo me tentou. Talvez. Agora pensa você, tem 7 bilhões de pessoas na Terra. O diabo é um só. Você acha que ele está tentando todo mundo mesmo? Você se acha tão especial que o diabo está realmente preocupado em tentar você? Se eu fosse o diabo, eu ia tentar o Trump, o Putin, outros assim, que pudesse causar mais danos. Mas você, especificamente você. Olha o que Tiago está dizendo. Cada um de nós, verso 14, lê aí para você não dizer que eu estou inventando, ó. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo.
A palavra grega epitimia significa um desejo forte e dominante. Nós ficamos fissurados. Nós ficamos encantados, deslumbrados com alguma coisa, e aquilo começa a nos mover, a tomar conta da nossa mente e coração. E de repente, nós pecamos. E aí nós começamos a escolher bodes expiatórios. Como eu disse, o principal é Satanás. A gente começa a dizer assim, certamente é um encosto. Aí você vai em alguma igreja, faz 7 sexta-feira de campanha, pisa no sal grosso e libera o encosto. É mais fácil você colocar a culpa no encosto do que assumir a responsabilidade que quem agiu foi você, não foi o encosto. Quem tomou a decisão equivocada na vida foi você, fui eu. O irmãozinho procurou o pastor e falou assim, pastor, o devorador está acabando com as minhas finanças. Aí o pastor falou, antes de orar, você tem aí algum comprovante do cartão de crédito? Disse, por quê, pastor? Porque lá nesse comprovante tem o endereço e o CPF do devorador. A gente pode ir lá e confrontar ele. Falar diretamente com ele, olhar no olho dele e dizer, miserável, para de consumir a finança deste irmão que é, olha, incrível, é o mesmo nome do consumidor. O gafanhoto é você. Mas é mais fácil a gente falar assim, é o diabo que está acabando, e a gente vai lá e faz um exorcismo. Pede para o irmão André fazer uma oração aqui de expulsão do espírito de consumidor. Para no mês seguinte você estar lá comprando uma bolsa da Louis Vuitton. Assim não dá, né, gente? A responsabilidade moral é minha. E eu preciso admitir essa verdade. Não ficar transferindo. Tem muita gente que acha que é uma onda freudiana culpar os pais. Não leu Freud. É verdade que Freud fala sobre o fato de que os relacionamentos paternos filiais definem muitas vezes nosso comportamento, mas ainda assim somos responsáveis por eles. Culpa-se os pais. É muito fácil, né? Quando eu era garoto, tinha uma música, eu acho que era de uma prima do Roberto Carlos, que dizia assim, sou rebelde porque o mundo quis assim. Porque nunca me trataram com amor. Princesa. Hoje tem uns princesos, né? Ai, estou tão ofendido, meu pai mandou trabalhar. O cara com 30 anos em casa, o pai manda trabalhar, ele fica ofendido. Quando eu fiz 15 anos, meu pai falou, tira a carteira de trabalho e vê seu caminho. E eu que não via, não. A coisa ia pegar para o meu lado. Eu sabia disso. Mas hoje não. Coloque-se culpas nos pais. E os pais de bobo assumem a culpa, né? É verdade, eu que sou culpado. Não. A responsabilidade é de cada um por suas ações. Não venha com essa lorota de, eu fui tentado, as circunstâncias são essas, eu sou vítima da sociedade. Vai ler o diário de Anne Frank. Vai ver que pessoas que não se colocaram debaixo de um jugo de geração mimizenta, mas tomaram atitude e disseram assim, eu vou assumir os meus atos, as minhas atitudes, e aquilo que eu estiver errado, eu direi, eu estou errado, naquilo que eu estiver certo, eu continuarei afirmando aquilo que eu creio ser certo. É atitude. Mas o que acontece?
A gente fica procurando bodes expiatórios. Samuel chegou para o Saul e falou: e aí, Saul, foi tudo bem? Ele falou: ó, joia. Venceram os amalequitas? Sim. Mataram todo mundo? Mais ou menos. Ô Saul, e esse balido de ovelhas? O povo, soldados. Como a gente coloca a culpa no subalterno, né? É o estagiário. É o estagiário que não fez o trabalho dele. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. O time perdeu. A culpa é do Abel, né? Não perdeu, ganhou porque o juiz delongou o jogo até o final, né? Não aguentava mais jogar. Mas coloca a culpa no treinador. É muito fácil, é muito cômodo. Do que admitir que tem problemas, que jogaram mal, que não foram responsáveis, que não estão honrando o salário que receberam. Não é melhor assim? Às vezes a gente coloca a culpa também nos superiores, né? É o deputado federal. Tem deputado que rouba, tem deputado que não rouba, tem senador que rouba, tem senador que não rouba. Tem gente que não é deputado, não é senador e também rouba. Mas a gente critica, o fulano de tal roubou milhões, ele é um ladrão. Mas se você roubar R$100 também é ladrão. Não é a quantidade, é a ação que define. Assim a lei o dispõe. Mas é muito fácil a gente ficar relegando responsabilidade dos problemas às outras pessoas. Por que nós não assumimos os nossos próprios erros? Custa-nos. Mas ser cristão é saber dizer: eu errei, eu peço perdão. Pois se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes eu vejo pais colocando culpas em filhos. Pastor, eu não vou na igreja com meus filhos e não sabem se comportar. Não são seus filhos que são mal educados, é você que é mal educado que não educou seu filho. Tome uma atitude e traga seu filho. E se seu filho for mal educado, a gente vai ajudar ele aqui a ficar um pouco mais educadinho. Né, Jamília? Aí não traz o filho na igreja, fala: eu não estou trazendo, e às vezes eu também não vou, é porque é irresponsável. Depois o filho chega na adolescência. Pastor, meu filho estava cortando o braço. Quando ele era criança, você não trouxe ele na igreja, né? Percebe? Mas é culpa dele. A pais queixando dos filhos. Aí quando o filho fica doente: pastor, olha pelo meu filho. Mas você estava se queixando dos seus filhos? Quem sabe Deus está levando ele. Deus ouviu tanto a sua queixa que resolveu recolher o menino. E agora você quer que eu ore para que Deus devolva o menino? Não estou entendendo você. Os filhos são bênção. Não é para ser impedimento. Para com desculpa de colocar impedimento dizendo que é o filho que está atrapalhando. É mentira, eu não acredito nisso. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade moral é de cada um de nós. É minha, é sua, é de todos nós. Mas às vezes nós culpamos os líderes também, né? É muito fácil dizer assim: a igreja não vai bem porque o pastor... Às vezes é verdade, às vezes é o pastor mesmo, que ele é muito meia boca. Mas às vezes não é o pastor. Às vezes é a falta de cooperação sua. A escola dominical não está bem, mas você é professor, você é pedagogo, você tem condições de ajudar, mas você não ajuda, porque eu estou tão cansado, eu não aguento mais. E aí as pessoas te procuram e falam assim: eu não sei, eu acho que eu não vou suportar ficar na classe com crianças. E aí fica do jeito que está.
A responsabilidade moral diante das nossas decisões sempre será nossa. Porque quando Deus for julgar a cada um de nós, Ele não vai trazer o diabo como sócio seu. A condenação dele é outra. Você será julgado sozinho. Porque Deus vê sua decisão única e não transfira para ninguém. A responsabilidade é sua. A terceira obviedade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Pedro diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Esta é a obviedade da disposição mental. A palavra humildade em grego é tapeinophrosines, significa disposição mental de pensar com moderação a respeito de si mesmo. Uma disposição mental de pensar a respeito de si com moderação. From significa pensar moderadamente. Paulo escreve aos Romanos, disse assim: não fiquem cada um achando que é a última bolacha do pacote. Estou parafraseando. Mas pense cada um com moderação. E aqui ele diz assim: o princípio é esse. Quer o favor divino? Seja humilde. Se você se orgulhar, esteja certo de contar com a resistência de Deus. Deus não tolera o espírito altivo. Deus não tolera o olhar elevado. Deus vê o humilde. A humildade precede a honra e o orgulho a queda. Palavras do sábio Salomão. Deus concede honra, riqueza e vida aos humildes. Mas Deus reserva castigos para aqueles que se orgulham. A escolha é nossa. Vou querer me achar, vou querer me impor, vou querer ser o orgulhoso. Deus resistirá a você. O rei Uzias, no final de seus dias, se achou o máximo, entrou no templo e resolveu oferecer o incensário. Pegou o incensário e queria oferecer o incenso. O sacerdote disse: rei, você não pode fazer isso. Ele não quis saber, entrou, e quando ele pegou o incensário, estava diante da cortina, a lepra pegou na testa dele. E ele teve que sair correndo do templo, porque ele estava totalmente leproso. E a Bíblia diz que ele viveu os últimos dias dele separado de todos e morreu leproso. Seu filho teve que assumir o governo. Porque Deus enfrentou aquele orgulhoso, dizendo: você é rei, mas eu não te dei autoridade para colocar a mão no incensário. Volta para o seu lugarzinho. Aqui você não manda. E na vida é assim. Nabucodonosor olhou para o palácio e disse: olha que coisa maravilhosa. Deus disse para ele assim: vai pastar. E ele foi pastar. Isaías capítulo 14 fala do rei de Babilônia, que disse assim: eu colocarei o meu trono nas alturas, acima das nuvens, serei como o Altíssimo. E a palavra de Deus disse a ele assim: você será levado ao mais profundo abismo. E foi. Todos que se orgulharam contaram com a resistência de Deus. Herodes morreu comido de bichos.
Mas em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8, Paulo disse: tenho em vocês a mesma atitude mental de Jesus Cristo. Sendo Deus, não se apegou a isto. Antes, ele se esvaziou. Ele abriu mão de tudo que era excelso e glorioso e tornou-se gente como nós. E achado em forma humana, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Jesus fez um caminho descendente. E aí quando você vê os versos finais, 9, 10 e 11, Deus o exaltou. Porque ele se humilhou, Deus o exaltou. E se eu me exaltar, Deus vai me humilhar. A lição está claramente dada. Isso é óbvio. Isso é regra universal. Serve para mim, serve para você, serve para o presidente Trump, serve para o Putin, serve para qualquer outra pessoa neste mundo. Se orgulhou, Deus humilha. Se humilhou, Deus exalta. Cabe a nós escolhermos a nossa atitude mental. Nesta manhã aprendemos que é óbvio que aquilo que semeamos é exatamente aquilo que colhemos. Ficou óbvio que a responsabilidade moral pelos meus atos são minhas. Eu não devo terceirizar ou tentar transferir a responsabilidade para outros. E ficou óbvio que se eu quiser o favor divino, eu preciso me humilhar.